Olá pessoal, vamos fazer aqui a correção dos exercícios dessa semana sobre o fatorial, certo? Na primeira questão pedia somente para a gente calcular os valores dessas expressões com fatorial. No caso, na letra A, 7 fatorial, como a gente viu, o fatorial é apenas a gente pegar aquele número e multiplicar ele por todos os anteriores a ele até chegar no 1. Então, 7 fatorial, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, e que dá 5.040. Na letra B, 4 fatorial, 4, 3, 2, 1, que multiplicado vai dar 24. Na letra C, 0 fatorial mais 1 fatorial, sendo que 0 fatorial, como eu falei para vocês na última aula, é 1. E 1 fatorial também é 1. Então fica 1 mais 1 igual a 2. Na letra D, 3 fatorial menos 2 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá, no caso, 6. E 2 fatorial é 2. Então, 6 menos 2, 4. 5 fatorial vezes 7 fatorial, na letra E, sendo que 5 fatorial é 120, 5, 4, 3, 2, 1, multiplicado. E 7 fatorial, como a gente calculou lá na letra A, 5.040. Então, 120 vezes 5.040, 604.800. Na letra F, para terminar a primeira, 4 vezes 3 fatorial, sendo que 3 fatorial é 6, então 4 vezes 6, 24. Na segunda questão, pede para a gente obter o valor das expressões. Então, a gente tem aí algumas frações para a gente simplificar. E aí nós vamos utilizar aquela possibilidade do fatorial de desenvolver um número até onde a gente queira, nesse caso, para a gente poder simplificar. Como a gente vê aí na letra A, que tem 8 fatorial sobre 6 fatorial, para a gente poder simplificar o fatorial de cima com o fatorial de baixo, é só a gente desenvolver o 8 até chegar no 6. Então a gente vai ficar com 8, 7, 6 fatorial, porque aí o 6 fatorial de cima eu vou poder cortar com o 6 fatorial de baixo, 6 fatorial dividido por 6 fatorial vai dar 1. E aí sobra apenas 8 vezes 7 para a gente multiplicar, que dá 56. Na letra B, a gente está com o número maior embaixo, Então, lembrem sempre, é você pegar um número maior e desenvolver até chegar no menor. No caso, o 10 está embaixo, eu vou desenvolver ele até chegar no 9. 10 vezes 9 fatorial, que é o valor que está em cima também, 9 fatorial. Porque aí eu vou poder dividir o 9 fatorial de cima pelo 9 fatorial de baixo. Aí vai ficar 1 em cima, 9 fatorial dividido por 9 fatorial dá 1. E sobra o 10 embaixo. Na letra C, como tem dois números embaixo, e aí a gente vai pegar o 7 e vai desenvolver até o maior deles, Porque se a gente desenvolvesse o 7 até chegar no 2, a gente ficaria com muitos números para calcular, tanto em cima quanto embaixo. Então, para facilitar o nosso cálculo, a gente vai desenvolver o 7 até chegar no 5, que é o maior de baixo. Vai ficar 7, 6, 5 fatorial. Porque aí eu vou poder cortar o 5 fatorial. E aí eu sobro com 7 e 6 em cima e 2 embaixo. Que eu posso multiplicar o 7 vezes 6 e dividir por 2. Ou para simplificar ainda mais, eu posso dividir o 6 pelo 2, que fica só 3. Aí eu multiplico 7 vezes 3, que é 21. Processo parecido eu vou fazer aqui na letra D. Já que eu tenho 20 em cima, embaixo tenho 17 e tenho 3. Eu não vou desenvolver o 20 até chegar no 3, vai sobrar muito número em cima. Então eu vou desenvolver o 20 até chegar no 17. 20, 19, 18 e 17, porque aí eu corto os dois 17 fatorial. E aí sobra 20, 19, 18 em cima, e embaixo sobra 3 fatorial. Lembrando que 3 fatorial é 3, 2, 1. Então, aqui eu ainda posso simplificar mais ainda meu cálculo. Para não ter que multiplicar esses 3 de cima e dividir pelo de baixo, eu posso simplificar ainda, por exemplo, 18 por 3, que dá 6. Então, ao invés de multiplicar por 18, eu vou multiplicar só por 6. Posso dividir também o 10 pelo 2, ou 20 pelo 2, no caso, que sobra 10. E o 1 não precisa dividir por 1, porque isso não altera o resultado em nada. Então, o que sobrou para a gente aí foi 10 vezes 19 vezes 6, que dá 1.140. Na terceira, pede para a gente simplificar essas expressões com números
valores n, né, que nós desconhecemos, não sabemos que números são esses, mas isso é possível, basta a gente identificar qual dos dois elementos é o maior e desenvolver ele até chegar no menor, que era o que a gente estava fazendo na questão anterior. Então a gente vai ter que identificar aí quem é maior, n-4 ou n-2. Então o n-2 ele é maior do que o n-4, né? Então isso é óbvio, porque você está tirando mais do de cima. É n-4. Então se você está tirando mais dele, então quer dizer que ele é menor. Então aí, ó, a gente vai ficar com o n-2 sendo o maior, ou seja, é ele que nós vamos desenvolver até chegar no n-4. Então, em cima nós só vamos repetir n-4 fatorial, e embaixo o n-2 vamos multiplicar por n-3, que é o número que vem antes dele, e multiplicamos por n-4, que é o número que vem antes do n-3. Então, sendo assim, nós vamos poder simplificar o n-4 de cima com o n-4 de baixo. Então, só vai sobrar em cima, né? Já que a gente está dividindo o que tem em cima por esse n-4 fatorial de baixo, em cima só vai sobrar 1. Observem que embaixo sobrou para a gente multiplicar n-2 vezes n-3. Né? Temos que usar aqui a regra da distributiva. A gente tem que multiplicar o n tanto pelo n do outro lado quanto pelo menos 3. E a mesma coisa nós temos que fazer com o menos 2. A gente tem que multiplicar ele por n e por menos 3. E aí, ó, multiplicando n vezes n, nós vamos ter n fatorial, né? Aqui do outro lado, ó, n fatorial, ou n ao quadrado, desculpa. Ó, n vezes n, n ao quadrado. Quando eu multiplicar n vezes menos 3, eu vou até aqui menos 3n. E quando eu multiplicar menos 2 vezes n, eu vou ter menos 2n. Ao multiplicar aqui menos 2 vezes menos 3, multiplicação, dois números negativos, faço o jogo de sinal, menos vezes menos, mais, e 2 vezes 3, 6. Então, obtemos essa expressão. Observem que isso aqui eu posso somar, né? Eu posso juntar menos 3n menos 2n, chegando então, ó, em menos 5n. O n ao quadrado está sozinho, não tem outro n ao quadrado para poder juntar, então só repito ele. O menos 5n foi o resultado desses dois aqui que eu juntei. E o mais 6, né, um número 6 sozinho, não tem outro número para eu juntar, só repito ele também. Né? Então resulta aí em 1 sobre n ao quadrado menos 5n mais 6. Na letra B, vamos identificar aqui o maior. No caso, o maior é o n mais 2. Né? N mais 2 vai ser um número maior que n mais 1. Então, eu vou desenvolver o n mais 2 até chegar no n mais 1. Então, ó, n mais 2 vezes quem vem antes do n mais 2 é n mais 1. E aí, ó, já cheguei no que estava aqui embaixo, eu vou poder cortar n mais 1 fatorial por n mais 1 fatorial. Sobra só, então, n mais 2, que não sobrou nada para multiplicar por ele, né? Então, ficou só n mais 2 mesmo. Na letra C, temos n mais 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial. Então, de novo, aqui, identificar qual dos dois é maior. O maior é n mais 1, né? Então, você tem um n e está somando 1. O n menos 1 é um número menor, obviamente. Então, nós vamos pegar o n mais 1 e vamos desenvolver até chegar no n menos 1. Então, ó, n mais 1, quem vem antes dele, n. E quem vem antes dele, n menos 1. E aí, ó, nós vamos poder cortar n menos 1 com n menos 1. Vai sobrar, então, apenas n mais 1 vezes n. Que aí a gente vai ter que multiplicar usando a distributiva, que é do mesmo jeito que a gente utilizou ali em cima. A gente vai multiplicar o n por n e vai multiplicar o n por mais 1. N vezes n vai dar n ao quadrado. E n vezes 1, né, vezes mais 1 n ou mais n apenas. Né? Então, só sobrou aí n ao quadrado mais n. Bom, na quarta questão, pedi para a gente resolver as equações. Então, temos aí na letra A, n mais 2 fatorial igual 6 vezes n fatorial. Observe que para a gente poder simplificar, a gente teria que ter o fatorial dividido, né, em cima sobre outro fatorial. E a gente pode fazer isso pegando esse n fatorial e passando ele para cá.
né? Então, ó, esse n fatorial eu vou passar para cá, dividindo, ele está multiplicando, eu passo ele dividindo. A gente fica com essa expressão. E observem que é exatamente a questão que eu respondi lá na última aula, né? Então, vocês só eram ter visto aqui o que eu passei lá na última aula. É exatamente o mesmo exemplo. Tá vendo? A mesma coisa aqui que eu tinha explicado lá na última aula. Então, qualquer coisa vocês voltam e vejam o vídeo onde eu explico e respondo, né? A gente obteve aqui o valor do n igual a 1. Então, vamos continuar aqui com a letra B. Então, na letra B nós temos n mais 1 fatorial sobre n menos 1 fatorial igual a 6. Então, aqui, ó, para a gente simplificar, identificar o maior, no caso n mais 1, e desenvolver ele até chegar no menor, que é n menos 1. Exatamente o que a gente estava fazendo na terceira questão. Então, ó, n mais 1 vai ficar n mais 1 vezes quem vem antes dele, o n, vezes quem vem antes dele, n menos 1. Aí a gente corta o n menos 1 fatorial de cima pelo de baixo. Aí vamos ter que multiplicar aqui, né? N vezes n e n vezes 1. Vai ficar n ao quadrado mais n igual a 6. A gente vai ter que pegar esse 6, que está do outro lado da igualdade, e passar para cá. No caso, ele está positivo, passa negativo. E do lado de cá da igualdade, ó, não tem mais nada junto com o 6, então vai ficar 0. Como a gente vai tirar esse 6 daqui e botar para cá, então aqui vai ficar 0. A gente faz isso porque isso é uma equação do segundo grau, né? Para a gente resolver ela utilizando a fórmula de resolução da equação do segundo grau, a gente tem que deixar ela nesse formato, né? Alguma coisa ao quadrado, alguma coisa, um número sem essa coisa, igual a 0. Tem que estar nesse formato, que é para a gente poder identificar quem são o A, o B e o C. Lembrando que o A é o número que acompanha o n ao quadrado, que no caso aqui é 1. O B é o número que acompanha o n, que no caso aqui também é 1, positivo, ó, não tem nenhum número, então é 1. E o C é menos 6, né, que é o número independente aqui sem o n. Então, ó, vamos começar com a fórmula do delta. Né, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Aí vamos substituir os valores. O b, como eu falei aqui, é 1. Né, então, o valor que acompanha o n sozinho é 1, então fica 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que também é 1, né, o n ao quadrado está sozinho, vezes o C, que é menos 6, né, que é o número independente sem o n. Aí nós vamos multiplicar aqui, ó, 1 ao quadrado, que é 1, e do lado de cá nós fazemos o jogo de sinal, ó, menos com mais com menos, né, menos vezes menos vai dar mais, 4 vezes 1 é 4, e 4 vezes 6 é 24. E aqui basta a gente somar 1 mais 24, 25. Então temos o valor do delta, podemos agora vir para a fórmula do n. A gente tem menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí, de novo, é só a gente substituir agora os valores. Menos b, já que o b é 1, então fica menos 1, mais ou menos raiz do delta, que o delta é 25, a gente acabou de calcular aqui. E aí, para simplificar isso aqui, ó, eu vou ter o n1 e vou ter o n2, né? Porque eu tenho aqui mais e menos, então eu tenho que calcular com mais, tenho que calcular com menos. No caso, calculando com mais, ó, eu vou ter menos 1 mais raiz de 25, que é 5, né? A raiz de 25. Então, menos 1 mais 5, e aqui 2 vezes 1 é 2. Então, fica menos 1 mais 5, que é 4. Embaixo, 2 eu repito. E 4 dividido por 2 é 2. No N2 é o mesmo processo, ó, a diferença é que aqui é com sinal de menos. Era mais ou menos, então agora eu vou fazer com menos. Então fica menos 1, menos 5, menos 6. O 2 vezes 1 aqui é 2, né? Então repito o 2 aqui. E menos 4 dividido, menos 6 dividido por 2 é menos 3. Tá errado aqui, né? Deixa eu corrigir. Então aí, ó, voltamos aqui.
menos 3, só que esse resultado negativo a gente nem utiliza ele, né, porque a gente tem que ter um valor positivo aqui no n, né, então o n nesse caso é o n1, que é 2, então esse é o valor do n para a gente. Na letra C, para a gente terminar, a gente tem n fatorial sobre n menos 2 fatorial igual a 42. Vamos pegar aqui o maior, que no caso é o n, e desenvolver ele até chegar no n menos 2. Né? Então, o de cima, n, nós vamos desenvolver, vai ficar n vezes o que vem antes dele, n menos 1, e o que vem antes dele, n menos 2. Fatorial, eu vou cortar o n menos 2 fatorial de cima com o de baixo. Aqui vai sobrar para multiplicar n vezes o n e o n vezes menos 1. Então, n vezes n, n ao quadrado, e n vezes menos 1, menos 1n. De novo aqui, para a gente poder resolver essa equação segundo grau, esse aqui tem que estar igual a zero. Então, eu vou pegar esse 42 e vou mandar ele para o lado de cá. Já que ele está positivo, ele vai passar, no caso, negativo. Né? E aqui, como não vai ficar nada, né, eu tirei o 42 daqui, então aqui vai ficar zero, já que eu tirei ele. Agora, de novo, só usar a fórmula de resolução da equação de segundo grau. No delta, basta a gente substituir o b, que é, nesse caso, menos 1, é negativo, tá vendo o valor do n aqui? Então, é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que de novo é 1, já que aqui não tem nada, e o c, que é menos 42. Então, coloca aqui entre parênteses, já que a gente tem multiplicação aqui com números negativos, aqui também entre parênteses, porque é menos 1, né, um número negativo ao quadrado. Resolvendo isso, nós temos menos 1 ao quadrado. Vamos fazer jogo final, né? Menos com menos é mais e 1 vezes 1 é 1. Então, é 1 positivo. Aqui, menos 4 vezes 1, menos 4. Né? E aqui, como eu vou multiplicar número negativo com negativo, vai ficar positivo. E 4 vezes 42 é 168. Então, o nosso delta é 169. Vamos aqui para a fórmula do n, onde a gente vai substituir esse valor do delta. Observem que nós temos aqui menos b. E o b é negativo. Né? Então, é menos 1. Né? Porque é o menos da fórmula e o menos do b, que é menos 1 aqui. Mais ou menos a raiz do delta, sendo que o delta é 169, como a gente tinha calculado. Embaixo, 2 vezes a, que é 1, o a. Então, de novo, aqui vamos ter o n1 e o n2. No n1, nós vamos usar o valor positivo aqui da raiz de delta. Observem que aqui eu vou fazer jogo de sinal, ó. Menos 1 é mais 1. Aqui, mais ou menos. No caso, eu vou começar com mais aqui. Raiz de 169, que é 13. Então, vamos ter mais 1 mais 13, que dá 14 positivo, dividido por 2, 7. Aqui eu vou fazer o valor negativo, apesar que eu não vou usar ele, né? Mas 1 menos 13 vai dar menos 12. Dividido por 2 menos 6. Esse resultado não vamos utilizar, né, porque o n tem que ser positivo. Então, aqui vai ser 7. O resultado, né, o valor do n é 7 nessa questão. Com isso, encerramos, então, a nossa correção. Né, eram apenas essas 4 questões. E até a próxima.